boa tarde para todo mundo. Meu nome é Lúcio Gama, trabalho no NIH e também na Johns Hopkins. Já faz um tempão. Eu pareço novinho, mas eu não sou novinho, eu sou velho. E eu vim dar essa aula, já venho dando essa aula há quase 6 anos ou 7 anos. E o que eu gosto de falar nessa aula é o seguinte: preste atenção no que eu vou falar e faça perguntas, porque vocês vão ter muitas aulas na semana que vem, nessa semana, que vão ser em inglês e vão estar relacionadas com os temas que eu vou apresentar aqui. E se vocês não entenderem aqui, vai ser mais difícil para vocês entenderem com um cara falando com sotaque em inglês. Então, se vocês não entenderem alguma coisa, levanta a mão, pergunta, ou então se está com vergonha, depois da aula, vem e conversa comigo, só para vocês terem uma ideia correta do que está acontecendo nesse ciclo replicativo do HIV. Tá bom? Então, vamos começar do básico. O que é um vírus? Um vírus é diferente de uma bactéria, diferente de um fungo, porque ele está entre a matéria viva e a matéria não viva. Quando ele está fora de uma célula, ele é considerado não vivo. Ele pode até ser cristalizado, como se fosse um mineral. Ele só se torna uma matéria viva quando ele entra dentro da célula e começa a se replicar dentro da célula. Ele tem o quê? Ele tem basicamente, só 2 partes importantes. Ele tem só um ácido nucleico aqui no meio, que pode ser um DNA ou pode ser um RNA, dependendo do tipo de vírus, que a gente vai falar daqui a pouco. E, secundando esse DNA ou RNA, temos proteínas para proteger esse vírus contra a ação de não os vírus, para proteger o DNA contra essas enzimas que vão destruir esse ácido nucleico. Na verdade, é só isso. O negócio é que os vírus foram evoluindo e alguns vírus têm outras proteínas, outros elementos de assessoria para ajudá-lo a se replicar. Então, como eu falei, a replicação ele infecta uma célula e produz cópias de si mesmo. Pensa numa bactéria. A bactéria ela se divide sempre repetindo o seu DNA, sempre se clonando. A mesma maneira acontece com o vírus. Só que o vírus entra na célula, ele solta esse ácido nucleico dentro da célula e controla a célula para fazer novas partículas virais. Esse é o ciclo do vírus. A gente tem uma mania, todo mundo, né, de antropomorfar animais e o vírus. Né? O vírus gosta disso, o vírus gosta daquilo. Não, o vírus não gosta de nada. Ele se adaptou a fazer aquilo. Esse vírus gosta de célula T. Ele não sabe nem o que é uma célula T. O vírus é como se fosse realmente um programinha de computador. Ele entrou, replicou, saiu, nem sabe o que aconteceu. E esses vírus, se você pensar bem, já existem há milhões de anos. Daqui a pouco, quando a gente for falar de retrovírus, vocês vão ver que eles já são até parte do nosso genoma. Já vem evoluindo há milhões de anos com a gente. Os vírus eles variam de bem pequenos, como por exemplo os parvovírus, que tem 23 nanômetros, até vírus enormes, como os vírus do poxvírus, de 500 nanômetros. Alguém sabe alguma doença de parvovírus? Pode falar alto. Cachorro, lembra de cachorro que você tem que vacinar? E vacinar porque ele tem da diarreia de parvovírus. Esse aqui é o parvovírus que ataca cachorros. E eles não têm DNA ou RNA, eles têm um DNA de fita única, que é uma coisa raríssima de ver. Normalmente, DNAs têm fita duplas e RNAs têm fita únicas. E ele é um DNA de fita única. Poxvírus, o que poxvírus causa? Alguém sabe? Varíola. E ele é um vírus enorme, ele é um vírus envelopado, dá até para ver o envelope aqui, circundando o vírus, e ele é um DNA de fita dupla. Eu vou dar mais alguns exemplos. Não dei, eu tirei o slide. Bom, volta aqui então um pouquinho de novo. Então, vamos falar de outros vírus aqui. Nós temos vírus de RNA, por exemplo, vírus da gripe, vírus da cachumba, vírus do sarampo. E temos mais vírus de DNA também, por exemplo, o vírus do herpes, que também é vírus de DNA. Então, é muito diversa essa classe dos vírus. Mas a gente vai ficar falando aqui dos vírus, dos retrovírus. Os retrovírus eles são uma classe diferente, eles são todos vírus RNA, mas eles têm uma capacidade diferente de replicação que os separa de todos os outros vírus RNA. Eles têm uma enzima chamada transcriptase reversa, e a gente vai conversar sobre essa enzima daqui a pouco, quando a gente for falar do ciclo desse vírus. E o HIV é um desses retrovírus. E a morfologia dele é bem característica. Ele parece uma bolinha que tem um cone aqui dentro. Dá para ver esse cone aqui? Isso significa que o vírus está maduro. Quando o vírus não está maduro, o vírus amadurece quando ele sai da célula. Quando o vírus não está maduro, ele fica com essa parte mais redonda. Quando você vê essa parte triangular aqui dentro do vírus, é porque ele está maduro. Aqui, outro aqui, essa parte triangular. Aqui é uma foto de uma célula, um linfócito T,
E cada pontinho roxo desse aqui é um HIV. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do HIV relacionado com as células. E cada vez que o vírus entra, quando ele vai se multiplicar, ele libera milhares de cópias dele mesmo, e com isso ele destrói a membrana da célula e a célula morre. Então, é um vírus que não é muito grande nem muito pequeno, eles têm de 100 a 150 nanômetros. Se eu for pensar, o vírus da varíola tem 500. Então, esse aqui é 3 vezes, né, ou 5 vezes menor que o vírus da varíola. Então, é um tamanho médio para um vírus. E o genoma deles são 9 kb, também é um tamanho mais ou menos normal. O herpes tem 150 kb, com mais do que 20 genes. O vírus do HIV ele também tem vários genes, mas vocês vão ver que ele é bem controlado, bem pequeno, e dá para você estudar esses genes separados. E aqui está a morfologia dele, num esqueminha aqui, que vocês vão ver isso em qualquer livro. Então, vamos ver quais são as partes do virion, ou seja, da partícula viral, antes dela entrar na célula. Então, primeira coisa que eu falei para vocês, eles têm que ter o quê? O ácido nucleico, onde vai guardar toda a capacidade genética, a informação genética desse vírus. E é um vírus RNA. E vocês estão vendo aqui, ó, 2 fitas de RNA, porque todos os retrovírus são vírus diploides. É estranho falar que vírus é diploide, mas é realmente, eles têm 2 fitas de RNA, às vezes são idênticas, às vezes não tão idênticas, que pode dar recombinação. E essas fitas do RNA, elas estão muito próximas umas das outras, e estão circundadas, desculpa gente, eu já estou 25 anos fora, às vezes tem palavra que eu não lembro. Circundadas pela transcriptase reversa, que é a enzima que transforma o RNA em DNA. Aí tem essa parte aqui que eu falei para você que parece um cone. Aqui, ó, esse capsídeo e aqui a matriz são 2 camadas de proteínas para proteger esses RNAs aqui contra enzimas que podem destruir esse ácido nucleico. Alguns vírus, eles têm só isso, mas o retrovírus tem uma outra parte, que nem os herpes também, que é chamado de envelope. Quando o vírus está saindo da célula, ele carrega com ele uma parte da membrana. Então, essa parte aqui, ó, essa membrana lipídica, veio da célula, não tem nada a ver com o vírus. Mas, dentro dessa membrana aqui, vocês vão ter essas partinhas aqui que parecem os cogumelos, que são as spikes, que acho que a tradução seria o quê? Estaca? Prego. Parece um prego, né? Parece uma estaca. E que são trímeros de 2 proteínas, GP120 e GP41. Você está vendo que tem 3 GP120 e 3 GP41, elas formam como se fosse um cogumelo. E isso aqui é muito importante, essas spikes aqui, essas estacas são muito importantes, porque elas são as proteínas que vão ajudar esse vírus a entrar na outra célula. Se você eliminar essas spikes aqui, esse vírus não consegue penetrar numa outra célula, esse vírus é considerado morto ou não infectivo. Tá? Uma coisa interessante é o seguinte, que esse desenho aqui é o desenho mais básico que se tem sobre esse vírus, e tem uma coisa que eu descobri alguns meses atrás, que eu até fiquei surpreso. Se você contar aqui, ó, deve ter mais ou menos 17 a 20 spikes, ou estacas aqui. Vocês têm ideia de quanto, numa partícula viral, quantas estacas tem? O que vocês imaginam? Que tem muitas, tem poucas? Normalmente era para ter muitas. Se você comparar isso aqui com o vírus da influenza tem de 100 a 300 spikes em volta da membrana. O HIV tem de 7 a 14. Eu não sabia disso, eu descobri isso 2 meses atrás. Então, até mesmo o número que está aqui é um número exagerado. Então, o virion do HIV não tem muita dessas spikes, e essa é uma das razões que esse vírus não é tão infectivo como a gente imagina. A gente acha que o vírus do HIV, nossa, ele transmite tão fácil? Não transmite. É um vírus que é muito difícil de transmitir e que tem que ter uma série de etapas positivas, né, propícias para esse vírus se replicar. Inclusive, uma célula que tenha bastante CD4, bastante receptores, para aceitar essas estacas aqui, que são muito raras no virion. Então, a ideia de que isso aqui é cheio de estaca, que nem isso aqui, é uma ideia que é antiga. Tá? Mas esse virion também não tem só essas proteínas. O HIV ele carrega com ele outras proteínas que não estão marcadas aqui, mas que são necessárias para que o vírus se replique uma vez que ele entre dentro da célula. Assim que ele entra dentro da célula, ele perde esse capsídeo, ele libera o RNA, mas tem que ter outras proteínas aqui para ajudar, senão o vírus não vai para frente. Essa replicação não vai para frente. Essas proteínas são chamadas de proteínas auxiliares.
Então, nós temos aqui, por exemplo, a protease. A protease é uma enzima que entra dentro desse vírus aqui quando ele não está maduro, já faz parte do vírus quando não está maduro. Quando o vírus começa a amadurecer, essa protease começa a cortar todas as proteínas aqui dentro e forma esse capsídeo. Lembra que eu falei para vocês que quando não está maduro parece um círculo dentro? Essa protease, ela corta esse círculo em pedacinhos e forma essa parte inteira aqui do capsídeo. Sem a protease não existe maturação. E por isso que nós temos alguns remédios que são inibidores de protease. Porque se você bloquear isso, o vírus não fica maduro, o vírus não consegue infectar nada. Outro, a transcriptase reversa que eu falei para vocês aqui, que também é engraçada, porque aqui tem quantas cópias? 2? Não, tem mais do que 50 cópias de transcriptase reversa dentro dessa partícula. É que aqui eu não estou mostrando todas. Mas elas são necessárias para que haja transformação de RNA para DNA dentro da célula. Nós temos a integrase, que é uma outra enzima que ajuda, uma vez esse RNA se transforma em DNA, ele tem que migrar para o núcleo e entrar no genoma da célula hospedeira. Se não tiver essa integrase, ele não consegue se integrar dentro do genoma e também não é infectivo. Também ajuda o vírus a ficar infectivo. E temos outras que não tem nada a ver com a replicação viral, mas ajuda o vírus a evitar proteínas ou outras enzimas que tem na célula que proibiriam essa replicação viral. Então, por exemplo, tem o VIV, que ajuda a controlar hipermutações. Tem uma proteína no nosso corpo chamada ApoBec, que ela, assim que ela vê um RNA assim sendo replicado, ela começa a fazer mutações no RNA e no DNA. Não, no DNA, não no RNA, né? No DNA. Essa ApoBec, ela é neutralizada pela VIV. Então, se você não tiver essa VIV, o vírus vai ser tão mutado que não vai conseguir replicar-se depois. Nós temos o VPR, que ajuda, é outra proteínazinha que está aqui dentro, que ajuda a trafegar esse vírus até o núcleo. E nós temos VPU ou VPX, dependendo do tipo de HIV, que auxilia em outros processos, inclusive preparar a célula para que esse vírus consiga usar nucleotídeos, por exemplo, para a sua replicação. Então, tudo isso está dentro desse pedacinho aqui de vírus. É que, às vezes, quando eles fazem esse desenho, eles não mostram todos, tá? E aqui nós temos, então, a morfologia e o genoma do vírus. Então, vamos por parte aqui também. Algumas coisas aqui eu já falei, olha, VIF, VPR. E aqui, nós temos aqui as 3 proteínas estruturais, GAG, POL e ANV. GAG é o que vai fazer o capsídeo. POL, de polimerase. Então, vai ser as enzimas, não só polimerase, são várias enzimas, mas dá o nome de POL. ANV, de envelope, que são aquelas spikes que eu falei para vocês. E nós temos aqui as VIV, VPR, REV, TAT, VPU, que são as auxiliadoras, a NEF, que é auxiliadoras. E nós temos aqui no começo do RNA e no final do RNA, 2 partes que são responsáveis pelo começo da replicação entre RNA e DNA, não replicação, né, da transcrição entre RNA e DNA, e que depois vão virar os promotores para fazer RNA quando esse vírus se integra. Então, vamos começar com ele chamado de LTR, Long Terminal Repeats, porque eles são longos, eles estão nos terminais, né, nos fins, e são repeats, porque aqui, ó, tem um R aqui que vai repeat aqui também, tá vendo? É a mesma sequência que está aqui no começo, aqui no final. E quando isso aqui se transforma em DNA, vai ficar exatamente o 3, o R, o 5, o 3, R e 5 dos dois lados. A gente vai falar isso quando a gente for ver o ciclo. Temos a GAG, que eu falei para vocês, são as proteínas estruturais do capsídeo. Ela é uma proteína precursora grande, que depois ela vai ser cortada em pedaços. Ela vai se formar entre o P55, 24, 17, 7 e 6. Uma dessas aqui, o P24, é o capsídeo, o 17 é a matriz, e as outras 2 ajudam a equilibrar esse capsídeo. Nós temos o POL, que são as enzimas, que são 3, transcriptase reversa, que já falei, integrase e a protease. Também é uma precursora que é cortada depois em pedacinhos pela protease. Nós temos o ANV, que são as proteínas estruturais do envelope, que são aquelas 2 spikes. Eu falei para vocês também, ela é uma precursora, ela começa como GP160 e depois ela é clivada no meio, e aí você vai ter esse GP120, GP41, para fazer aquele cogumelo que eu mostrei para vocês. E as proteínas reguladoras ou auxiliadoras, NEF, TAT, REF, que a gente vai falando, à medida que a gente vai falando dessa replicação viral, a gente vai falando dessas proteínas mais, tá? Mas antes de falar disso, eu gostaria de
fazer um ponto que eu não fiz isso nos anos passados, e agora, depois eu fui dar uma aula dessa nos Estados Unidos, quando foi? Acho que ano passado, alguém fez uma pergunta para mim, é verdade que o vírus foi inventado por seres humanos? Não tem esse rumor que, né, que os americanos inventaram esse vírus para matar gay, para matar negro, etc, etc. E eu rio quando eu vejo a pessoa fazendo essa pergunta, porque tem uma coisa que esse vírus tem, que os retrovírus de maneira geral têm, que é impossível de ser replicado pelo ser humano, a não ser se for um gênio, e mesmo assim acho que não vai dar certo. E eu quero que vocês vejam isso, para vocês terem ideia como que isso é legal, para vocês entenderem, e até mesmo para explicar para uma pessoa leiga, que isso não é verdade. Tá? Então todo mundo sabe como é que é a transcrição de qualquer gene, correto? Vocês têm um DNA, o DNA vai fazer o RNA, e depois para cada 3 nucleotídeos, vocês vão ter um aminoácido correspondente. Todo mundo sabe disso, não sabe? DNA, RNA, proteína. Então, por exemplo, nós temos aqui ATG, AAA, TGT, tararara, e quando você vai para o ribossomo, esse RNA vai para o ribossomo, é lógico, no RNA seria U aqui em vez de T, mas a gente não vai falar nisso, e vai passar para o ribossomo, nós temos essa proteína, que começa aqui com M, K, C, R, C, S, L, e aqui um stop codon, né, que para, o TAA é um que para a proteína, de fazer proteína. Cada um desses trios aqui de códons são responsáveis por um específico, né, um aminoácido específico. Qualquer coisa que aconteça nessa sequência vai dançar. Acabou essa sequência. Vamos ver o que pode acontecer. Por exemplo, se no lugar do T aqui tiver uma mutação, entrar um A, o que vai acontecer? Esse TGA agora vira um stop codon. E essa proteína é parada no começo. Perdeu. Então, em vez de ter toda essa sequência aqui, essa proteína parou antes. Pronto, mudou, perdemos essa proteína. Uma mutaçãozinha pequena, só um númerozinho ali, só um nucleotídeo e pronto, essa proteína já não funciona mais. E se a gente colocar agora um nucleotídeo no meio aqui, está vendo? Ó, em vez de ter o TGT, nós colocamos um C entre o G e o T. Tudo bem aqui? O que vai acontecer agora? Você puxou um nucleotídeo para o lado. Então, agora, em vez de ter ATG, AAA, TGT, CGT, você vai ter ATG, AAA, TGC, TCG, TTT, e nós temos uma proteína totalmente diferente do que estava antes. Fácil isso? Todo mundo entende isso? Lembra de, sei lá, faculdade, colegial? Todo mundo lembra disso, correto? Então, agora vamos dar um exemplo disso em relação à linguagem. Vamos comparar isso com a linguagem. Todo mundo entende essa frase que está escrito aqui? Meu pai tem uma tia que não tem pés. Todo mundo entende isso, correto? E nós sabemos que cada partinha aqui tem uma representação na nossa cabeça, não tem? Um meu, né, que está falando que é meu, que não é seu. Um pai, que é um pai, não é uma mãe. Tem, que é um verbo, não é ser ou cantar, mas é o verbo ter, etc. Tá? Se eu fizer uma mistureba aqui e misturar todas essas palavras, ainda são as mesmas palavras, mas agora não tem mais sentido, tem? Dá para entender o que está escrito aqui? Não tem mais sentido, tá? E se eu enfiar uma outra letrinha aqui no meio? Se começar com uma letrinha aqui, ó, A, e resolver colocar no mesmo tipo de corte a cada 3 letras, vai ficar AME, dá para entender. Mas vai ficar o quê? Ame, upa, ite, mum, ati, aki, não, ote, pés. Dá para entender isso? Não. As mesmas letras daqui, é lógico, né? Que a gente é inteligente, nosso cérebro funciona, né? A gente sabe que se colocar tudo junto vai dar tudo certinho. Mas, se você for pensar bem, isso aqui não faz sentido nenhum. Dá para sacar isso? Agora imagina se existe uma língua onde você coloque uma letra aqui e todas essas palavras fazem sentido numa frase totalmente diferente. E nessa mesma língua, você coloca uma outra letra aqui no meio, por exemplo, coloca um C aqui, e você tem uma outra frase totalmente diferente, mas que também faz sentido. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Tem essa língua? Não, é impossível. E olha, gente, a gente está falando de uma língua aqui que tem 26 letras, que tem palavras de 3, 4, 5 letras. É até legal um dia, se vocês não tiverem nada para fazer, tentar fazer uma frase dessa, que se você mudar uma letra só, você tem uma outra frase totalmente correta, gramaticamente, que faz sentido. Vamos voltar agora para o DNA e RNA, vamos pensar isso no vírus agora. Essa aqui é uma sequência
do pol, desse tipo de vírus chamado HXB2, que é um dos vírus referenciais de HIV. Dá para ver aqui, ó, os TAT, GTT, ACT, e aqui estão os aminoácidos. Dá para ver isso? Esse vírus é tão louco que nós temos algumas partes do genoma dele onde essa sequência aqui é exatamente a mesma, mas o ribossomo começa a ler um pouco depois. Então nós temos, por exemplo, aqui o VIF e o POL sobrepondo-se um ao outro perfeitamente. Então esse aqui embaixo é o VIF, é o POL, ó. Tá vendo o POL aqui, até o final, e o POL termina aqui. O ribossomo leu o POL no comecinho, e quando vai chegar aqui, outro ribossomo vai ler esse ATG daqui, ó, e lê um VIV, e essa sequência aqui é perfeita e tem função. Imagina como é que é você fazer uma proteína dessa. Dá para entender como é que é complicado isso? Vamos ver agora o que mais que acontece. Isso acontece também com o VPR. Olha aqui, ó, dois leituras de códon, né, uma multicódons totalmente diferente um do outro, duas proteínas totalmente diferentes com função. Vamos ver um outro? Aqui, ó, TAT e VPR. De novo. E para piorar, nós temos uma parte do vírus que tem 3 códons. Um começando numa letra, outro começando na outra, outro começando na outra, que é o REV, o TET e o ANV. E os 3 fazem proteínas totalmente precisas e funcionais. É como se tivesse aquela língua que eu falei para vocês, uma língua que você mudasse uma letra e ainda assim conseguisse entender toda a frase. Você consegue imaginar algum ser humano que consiga fazer isso? Que consiga inventar um DNA desse? Isso aqui é fruto de evoluções de milhões de anos. Usa isso para explicar para a próxima pessoa que falar para você que o HIV foi feito por humano. Porque isso aqui não tem jeito. Não existe um ser humano, não existe um computador hoje que consegue fazer isso. Que consegue fazer essas mutações todas e fazer 3 proteínas que se inventem. Aliás, no nosso genoma não existe isso. Não existe sobreposição no nosso genoma. Isso é típico de retrovírus. Legal? Então vamos continuar. Então vamos ver agora a replicação viral. A replicação viral é o ciclo desse vírus, uma vez que ele sai, que ele está aqui fora, né, num líquido ou algum lugar, e vai entrar na célula e vai sair de novo. Dá para ver aqui, ó, entrou, saiu. Então, esse vírus, ele começa com um processo chamado de adsorção, onde ele se liga a um receptor da célula específico para aquela spike que eu falei para vocês. Então, se essa célula não tivesse CD4, ou se essa célula não tivesse CR5 ou XR4, esse vírus não se liga. Ele bate nessa célula e sai, não consegue se ligar. É necessária a presença desses receptores para adsorção. Uma vez que se grudou, né, na célula, aquela membrana lipídica que estava aqui em volta do capsídeo, ela se funde com a membrana da célula, fusão. Com essa fusão aqui, o capsídeo é liberado para dentro da célula agora. O vírus agora está dentro da célula. Aquele capsídeo, ele começa a perder partes dele e fica poroso, o que a gente chama de descapsidação. Em outras palavras, ele está se desfazendo. Enquanto ele está se desfazendo, vão entrando nucleotídeos ali dentro do capsídeo, né, com aqueles poros que eu falei, e aí começa a fazer a transcrição reversa. O RNA, junto com a transcriptase reversa, ela começa a fazer o DNA agora, aqui o DNA. Esse DNA, na presença, né, de várias outras proteínas, ele migra para dentro do núcleo e aí ele se integra ao núcleo, ao genoma da célula hospedeira, uma integração. Uma vez integrado, várias coisas podem acontecer. Por exemplo, pode acontecer dessa célula estar num sistema quietinha, ela não está muito ativada, não tem muitos fatores de transcrição. Esse vírus pode ficar latente ali, quieto. Aliás, vários retrovírus, é isso que acontece. Ele entra no genoma e fica lá por 1 ano, 2 anos, 3 anos. No HIV, normalmente, como ele infecta células que estão ativadas, ele, assim que ele começa a se ligar aqui ao genoma, já começa a fazer algumas proteínas. As primeiras proteínas que ele faz são 2 proteínas auxiliadoras, que chama-se TAT e REV. Essas proteínas, elas saem do núcleo, aqui, transcrição de TAT e REV. Elas saem do núcleo, elas são, o RNA, né, sai do núcleo, transforma-se em proteínas, elas voltam para o núcleo e ajuda a soltar agora os genomas que são completos, porque esses genomas aqui são pequenininhos, são só pedaços do RNA, que é chamado de spliced RNA, a gente vai falar isso daqui a pouco.
Ele sai, volta o TAT-REV, e o TAT-REV ajuda a fazer mais essas transcrições de full genoma. Full é total, genoma total. Esses full genomas, eles começam a migrar, parte desses full genomas, eles começam a fazer proteína, e parte deles começa a migrar lá para a membrana da célula. E aí começa a produzir as proteínas virais e a encapsidação. Não esquece, o vírus o que tem que ter? Tem que ter a parte do DNA, RNA dele, né, que aqui no caso é o RNA, e tem que ter as proteínas para protegê-los. E aqui nós estamos, as proteínas são feitas, o RNA está indo lá para cima, a gente tem a encapsidação. A encapsidação ocorre sempre aqui numa membrana, as proteínas do envelope, elas começam a saírem ali na membrana, e aí nós temos o vírion feito. Não maturo, tá vendo? Ele não está maturo, ele começa a ficar maduro, né? Vai ficar maduro assim que sair o brotamento, né? Brotou da célula, começa aquela protease a quebrar as proteínas aqui dentro e o vírus fica maduro, maturação. Então, grudou, fundiu, descapsidou, virou DNA, entrou no genoma, fez várias proteínas RNA, saiu para a membrana, brotamento e maturação. Simples, mas vocês imaginam que cada uma dessas partes é um pouquinho complicada. Tá bom? Então, vamos ver, começando com a adsorção e fusão. Como eu já tinha falado, esses vírus eles possuem essas spikes, né, essas estacas fora, que são como se fossem chaves para entrar numa fechadura correta, específica. Então, esses GP120, GP41, aqui ó, GP41, GP120, elas se ligam a um receptor chamado CD4, que é típico de linfócitos T4 e de macrófagos. São as células que mais têm CD4 na membrana. Uma vez ele se liga, existe uma mudança de conformação dessa molécula aqui, e ela fica mais próxima aqui desse outro correceptor, que pode ser um CCR5 ou um CXCR4, que são duas proteínas também de membrana de células, como linfócitos T ou macrófagos. Com essa mudança conformacional, agora esse cogumelo aqui, ele chega perto da membrana e se liga ao correceptor. Aqui a gente vai ter uma outra mudança da proteína, da forma da proteína, ela se abre. Essa GP120, ela abre e deixa a GP41 mais próxima aqui da membrana, onde aqui que vai ocorrer a fusão. Então, é como se fosse um cogumelo que entrasse, abrisse, e aqui de dentro saía uma âncora para ligar na membrana. E essa mudança aqui para abrir tem que ser com essa ligação do CD4 com o outro correceptor, que seria o CXCR4 ou CCR5. Tranquilo isso, é uma chave que abre-se e aí ela gruda ali dentro da membrana. E aí que existem bloqueios naturais para isso, nós temos bloqueios para isso. Por exemplo, nós temos anticorpos que vão bloquear o vírus de se ligar ao CD4. Aí, se a gente conseguir uma vacina que consiga se ligar bem nesse CD4, etc., nós vamos ter então uma possibilidade de protegermos contra esse vírus. O problema é que ainda está muito difícil a produção dessas vacinas, que a gente pode discutir depois, mas a gente ainda não tem uma vacina eficiente para a produção desses anticorpos, mas seria um bloqueio natural. Outro, complemento. Nós temos complemento no nosso corpo. Lembra da cascata de complemento? A cascata de complemento, várias partes da cascata podem se ligar também a essa parte aqui do GP41, GPU120 e limpar esse vírus do sangue. Então também é parte da nossa resposta inata contra esse vírus. Não muito eficiente, mas acontece. Uma vez que se liga aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, liga primeiro no CD4, correto? E depois liga no correceptor, que é o CCR5 ou CXCR4. Essa ligação aqui, ela também pode ser bloqueada de uma maneira muito interessante. Mutações. Existem pessoas no mundo que têm uma deleção aqui no meio do CCR5. Essa deleção é chamada de delta 32. Quer dizer que perdeu 32 aminoácidos aqui no meio. Por causa dessa perda, essa parte aqui do GP120 não consegue se ligar e a pessoa é protegida contra o vírus. É lógico, essa pessoa tem que ter esse gene, né, com essa deleção nos 2 cromossomos. Se tiver só um, ele é mais ou menos protegido, mas não é. Mas se tiver nos 2 cromossomos, todos os CD4, os macrófagos dessa pessoa, não tem o CCR5 próprio, ou original.
E com isso, essa pessoa é totalmente protegida contra o HIV. Não vou falar totalmente porque tem variantes de HIV que ainda podem infectar essa pessoa. Onde que você vai encontrar essas pessoas? Alguém sabe? Europa. Pessoas de origem europeia, ainda mais do norte da Europa, Alemanha, Suécia, Noruega, têm uma grande capacidade, eles acham que deve ter sido por causa da peste bubônica, que durante a peste bubônica, as pessoas que tinham essa deleção, elas sobreviviam, e aquelas pessoas que não tinham, morriam. E com isso, talvez selecionou naquele lugar pessoas que tenham essa deleção. 5% das pessoas da zona europeia norte ali tem as duas deleções. E 20% daquela população tem pelo menos em um cromossomo. Por algum caso, eu tenho uma dessas mutações. Eu sou heterozigoto para delta CCR5. E olha que eu não tenho nada de alemão. Então deve ter sido alguma coisa lá no final, lá com meus pais portugueses, né? Lá no final, alguém transou com um alemão ou com algum sueco, pegou essa mutação e até hoje eu tenho. Não me ajuda muito, mas né, as pessoas que têm essa mutação só em um cromossomo, elas ainda podem ser infectadas, mas tem a doença demora para aparecer. Olha, lógico, agora a gente nem dá para ver isso porque todo mundo é tratado, né? Mas antigamente levava a uma vida maior para essas pessoas. Agora, a pessoa que tem os dois cromossomos, é totalmente protegida. Alguém aqui já viu falar do paciente de Berlim? Que foi curado da HIV. Como é que ele foi curado? Ele estava com leucemia, então ele recebeu tratamento para eliminar todas as células, né, radiação, quimioterapia, e aí ele foi transplantado com uma bone marrow, medula óssea. Uma medula óssea de pessoas, células da medula óssea de uma pessoa que tinha essas duas deleções. Então agora, além dele não ter nenhuma célula dele, ele recebeu células agora que estavam totalmente protegidas. Ele já está 10 anos sem o HIV. Aliás, ele está aqui em São Paulo. Chegou já o Isler? Cadê o Isler? Ele vai vir aqui nesse curso. Ele vai falar. Ele está aqui. Já faz 10 anos que esse cara está curado. Alguns meses atrás apareceu o paciente de Londres, que também seguiu o mesmo processo. A gente não sabe se ele está totalmente curado, porque até hoje está 18 meses sem o vírus. Pode até ser que esse vírus volte ainda, a gente não sabe. Agora, o vírus no Tim Brown, do paciente de Berlim, faz 10 anos que não volta. Então, está quase curado mesmo. Tá? Nesse caso, a gente fala de remissão, é que nem câncer, né? É difícil falar que essa pessoa foi curada de câncer, né? A gente fala que está em remissão. Já faz 10 anos que o câncer não volta. É a mesma coisa aqui. Por isso que eu estou falando isso aqui, para vocês prestarem atenção, porque a gente vai falar muito disso aqui, do CCR5, essa deleção do CCR5. Agora, vamos falar dos bloqueios artificiais. Nós temos drogas que ajudam a fazer isso aqui também, a bloquear esse vírus a entrar. Por exemplo, nós temos anticorpos monoclonais. Aliás, é isso que eu trabalho lá na NIH. Tem alguns anticorpos, vocês vão ver, vai ter pelo menos umas 3 pessoas falando sobre os anticorpos monoclonais. Os nomes deles, VRC01, N6, TRBNC17. Vou falar em inglês, porque vocês vão ouvir em inglês o tempo todo. VRC01, N6, TRBNC17. São os nomes desses anticorpos. Se você dá esses anticorpos para as pessoas, elas ficam protegidas contra a infecção. Aliás, está tendo um ensaio clínico na África e nos Estados Unidos, Brasil também, Peru e México, se eu não me engano, nas Américas com gays e com transgenders, e na África com mulheres. 4.000 pessoas recebendo esses anticorpos por 2, 3 anos, para ver se esse anticorpo vai proteger essas pessoas contra a aquisição do HIV. Como se fosse um PrEP, mas em vez de tomar uma pílula todo dia, você recebe uma injeção a cada 2 meses. Vai ser uma revolução isso. Se a gente conseguir um anticorpo que fica a cada 6 meses, já imaginou, você vai no médico, toma isso a cada 6 meses, está protegido com HIV por causa da sua vida. É lógico, né? A cada 6 meses, né? Se parar, acabou. Bom, tem uma droga chamada Maraviroc, que ela bloqueia o CCR5. Se ela bloqueia o CCR5, esse vírus não consegue se ligar ao CCR5, não consegue fazer adsorção, não consegue fazer fusão. Essa droga é muito usada também nos coquetéis. E nós temos um outro chamado Efuvirtide, que é o chamado Fusion, olha o nome, Fusion. Está bloqueando o quê? A fusão. Tá, ele bloqueia o GP41, quando o GP41 está quase chegando lá na membrana e evita que esse vírus se funda com a membrana. Não é tão eficiente, ainda está sendo, várias outras drogas muito parecidas estão sendo desenvolvidas, mas é uma outra possibilidade de ser usada para tratamento ou para prevenção. E aí nós temos a descapsidação. Então vamos esquecer aqui, ó, o vírus chegou, né, entrou, grudou, fundiu, vai ser liberado agora aqui
o capsídeo. Antigamente, imaginava-se que o capsídeo era totalmente destruído, o RNA ficava solto, virava DNA e entrava no núcleo. Hoje já se sabe que não é verdade. Hoje já se sabe que acontece o seguinte, o capsídeo entra, ele começa a ser mais ou menos destruído, mas ele ainda fica com um RNA lá dentro, tipo protegendo o RNA. E é nesse processo aqui que o vírus migra lá da membrana até para o núcleo, até para o poro aqui do núcleo. Pensa bem, gente, é uma coisa que talvez vocês nunca tenham pensado. Como é que o vírus vai sair daqui e para ir para lá, dentro da célula? Você viu o tamanho do vírus dentro da célula, não viram? Como é que ele faz isso? Vírus tem motilidade? Né? Nadando dentro da célula? Não. O que ele faz é o seguinte, ele se interage com microfilamentos dentro da célula. E esses microfilamentos vão movendo e vão levando esse vírus para dentro aqui do poro. Mas ele precisa estar com esse capsídeo, parte do capsídeo, e com o RNA lá dentro. É nesse momento dessa viagem aqui, que esse RNA vai se transformar em DNA. Então é durante essa descapsidação, aqui ó. Vai virando, 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 até que ele consegue entrar no poro e aí ele entra dentro do núcleo. Então vamos pensar em interferências naturais desse processo de descapsidação. Um deles é chamado de TRIM5-alfa, que bloqueia a descapsidação. Essa proteína não é uma proteína humana, é uma proteína de macaco. É por isso que macaco não consegue ser infectado com HIV. Ele é infectado com qual vírus? SIV, o vírus do símio. SIV. Esse vírus ele consegue penetrar lá porque o capsídeo dele não se liga ao TRIM5-alfa. Mas se você colocar HIV lá, o HIV até entra, mas aí ele entra em contato com esse TRIM5-alfa e bloqueia a descapsidação, e é por isso que o vírus não vai para frente. O ser humano tem vários TRIMs, até hoje não achamos um TRIM que realmente bloqueie essa descapsidação do HIV. Tá? Mas é um bom exemplo para vocês verem como que nosso corpo, o corpo de animais, se defendem contra os retrovírus. Aqui nós temos uma coisa interessante também. Nós temos uma proteína no nosso corpo chamada SAMHD1, que ela depleta o microambiente de NTPs. O que acontece se você tirar NTP daqui, nucleotídeos daqui? O RNA não consegue virar DNA. Então, em muitas células, por exemplo, macrófagos, eles estão cheios de SAMHD1 e com isso tem pouco nucleotídeo nessa região. Com isso, o vírus, quando chega aqui, ele não continua o processo replicativo porque não consegue fazer DNA. Então, mas o interessante é que o vírus se adaptou a isso já e fez duas proteínas, uma é o VPX e talvez a VPU no HIV, que bloqueie o SAMHD1. Então, está sempre essa briga. A gente tem uma proteína para proteger, ele faz uma outra proteína para poder evitar aquela proteína que protege. Tá? E nós temos também, agora, um bloqueio artificial. Isso aqui é super novo, saiu no CROI esse ano, o pessoal já tinha falado um pouco disso, mas agora está sendo testado isso em humanos. É um inibidor de capsídeo pela Gilead, esse G aqui é de Gilead, que é aquela companhia que faz o Truvada, né? Que faz o PrEP. Então, o GS6207, ele inibe também o capsídeo de se desmontar, de fazer a descapsidação. Não só nesse momento, como também no final, vou falar isso também. E parece que esse inibidor de capsídeo é muito, muito potente, só você precisa de pouquinho só para bloquear a replicação e não tem muito efeito tóxico. Eles estão imaginando que isso aqui vai ser o remédio do futuro, né? Uma droga bem potente que não tem efeito tóxico. O problema, se eu não me engano, é que o tempo de vida dele no corpo não é tão bom assim. Então, você ainda tem que tomar todo dia ou uma vez a cada 2 dias. O legal vai ser se isso aqui conseguisse uma droga dessa que ficasse por 1 mês, por exemplo. Né? Você colocava que nem faz com nicotina, né? Coloca qual é o nome disso? Um PET? Um adesivo, obrigado. Coloca um adesivo aqui e vai soltando essa droga, né? Bom, quem sabe no futuro. E aí nós vamos entrar na transcrição reversa, que é a parte mais legal, mas também uma parte complicada, e eu já vou falando uma coisa para vocês. Eu vou passar por isso mais ou menos falando do jeito que eu falo, rápido, etc., porque o legal disso aqui é você ir no YouTube, coloca transcrição do HIV no YouTube e ver filminho, porque aí vocês conseguem entender o que eu vou falar aqui, porque é difícil tentar explicar o tridimensional disso aqui com um slide. Tá? Então eu vou falando, mas depois, se alguém ficar muito curioso, vai no YouTube e coloca transcrição do HIV ou transcrição reversa do HIV, vocês vão ver que é exatamente o que eu falei, mas com belas ilustrações. Tá bom? Então,
Como eu falei, esse vírus tem a transcriptase reversa, que é uma enzima que não é só uma enzima, são 3 em uma. É uma enzima que tem 3 sítios diferentes de ativação. Cada uma delas faz uma coisa diferente em relação ao RNA ou em relação ao DNA. Então, primeira coisa, ele consegue fazer DNA a partir de RNA. Então, uma DNA polimerase RNA dependente. Lembra desses nomes que a gente tinha que aprender no curso de biologia? Então, ela usa o RNA como molde, tá certo isso? Template. Usa como molde e faz a primeira fita de DNA. Aí, enquanto essa fita aqui está sendo feita, a outra parte da enzima, o outro sítio, ele faz chamado o RNase H de híbrido. Ele detecta a molécula que tem parte RNA e parte DNA e destrói o RNA. Então, ele elimina o RNA que está formando ainda um bonde, né, uma ligação ali com o DNA. Por isso que chama RNase H de híbrido. E depois que ele continua fazendo essa fita primeira aqui, ele faz a segunda fita, que é uma DNA polimerase a partir de uma DNA. Então, DNA polimerase, DNA dependente. Então, ele faz DNA a partir de RNA. Nisso, ele vai cortando todo o RNA. Chegando no final, ele volta e faz a outra fita de DNA. Então, são 3 coisas ao mesmo tempo, a mesma enzima. E aqui está o esquema que eu estou falando para vocês. Se vocês acharem isso no YouTube, melhor para vocês, porque não é tão fácil assim dar uma aula em 10 minutos explicando isso, tá bom? Então, eu vou mais ou menos num passo normal, e se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode conversar depois. Então, começa com uma fita de RNA. Lembra que eu falei para vocês? Tem o LTR aqui, ó, RR, o U5. Por que vem de U? É de uma região que não tem transcrição. Untranscribed ou untranslated, né? Não serve para nada. Não é que não serve para nada. Não serve para fazer proteína. É uma ali que usa-se só para fazer promoção. E aqui o U3, do outro lado. Quando esse vírus entra, ele carrega com ele esse RNA transportador que se liga nessa regiãozinha aqui, ó, do finalzinho aqui do U5. O que temos aqui agora? Nós temos uma fita dupla de RNA. Pequenininha, né? Bem pequenininha. Mas é o suficiente para que a enzima, a transcriptase reversa, use isso aqui como se fosse a âncora para fazer a primeira parte do DNA aqui em cima. Então, aqui, ó, esse aqui é o RNA, aqui está o outro RNA que veio do transportador, a enzima se gruda aqui e começa a fazer DNA. Então, aqui nós temos um RNA transportador de lisina que se liga-se ao Primer Binding Site, PBS, Primer Binding Site. Primer, o sítio de ligação do primer, que é esse primer aqui, que é esse RNA transportador. E começa a fazer a primeira fita de DNA. Tudo bem até aqui? O que eu falei para vocês? O que acontece logo depois que faz a fita de DNA? O que a enzima faz? Ela quebra todos os híbridos de RNA com DNA, deixando só o DNA. Então, nós só temos aqui agora, o RNA é degradado. Está vendo aqui esse RNA aqui? Ó? Degradou. Totalmente quebrado. Ficou o quê? Ficou esse pedacinho aqui de DNA. Até aqui tudo bem? O que vai acontecer agora? Não tem mais lugar para ir, tem? Acabou a molécula. Então, o que vai fazer? O primeiro pulo. Por isso que nós temos 2 moléculas de RNA. Porque essa aqui foi feita na primeira molécula. Normalmente, agora, esse pedacinho aqui, ele pula para a segunda molécula de RNA que estava lá dentro do vírion. Lembra que eu falei para vocês que era diploide? Então, ele pula agora para da outra fita de RNA e se liga, está vendo esse R aqui? Esse R ele é compatível com o R daqui. Então, ele pula de cá, pum, entrou aqui agora na outra fita. Então, agora nós temos essa parte de DNA que veio daqui, essa parte de DNA que veio daqui, e esse RNA que ainda está aqui carregado de bulbo aqui. Esse DNA se liga ao RNA dessa partinha aqui agora da outra fita. Nós temos agora 2 fitas, vamos fazer agora completar a fita de DNA. Termina o DNA, a primeira fita de DNA. Terminamos aqui a primeira fita de DNA. O que acontece quando termina a primeira fita? Degrada-se o RNA. Então, agora, mais RNA é degradado. Então, olha aqui, ó, nós temos o DNA aqui, todo esse RNA aqui agora vai ser degradado. Opa, tem uma partinha aqui do RNA que não foi degradada. É chamada de PPT, Polypurine Tract. Essa parte aqui é muito importante, porque essa parte aqui vai ser o primer
para se fazer a segunda molécula de DNA. Então, nós vamos ter aqui agora, começa a fazer o DNA, a partir desse primer aqui. Começa a fazer o DNA no sentido oposto. Aqui você essa parte, essa parte, essa parte. O DNA é degradado, acabou, né? Aquele tRNA que foi carregado ali é degradado. Agora nós temos 2 pedaços de DNA. Olha aqui, ó, um pedaço aqui e um pedaço aqui. A fita se enrola e o PBS, que é essa região aqui, né, do DNA 1, liga-se ao PBS do DNA 2. Então a gente faz esse círculo aqui que não está mostrando, que eu vou mostrar no próximo slide, e que com isso continua o DNA para cá, o DNA para lá, e nós temos agora a molécula inteira. Só para ver que não é tão fácil explicar isso com slide, né? Então vão no YouTube ver isso, que vai ser mais bonitinho para vocês verem e entenderem esse processo todo. Mas por que eu falo isso aqui tudo? Porque nesse processo é o processo que temos mais drogas para ajudar a controlar a replicação. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, vamos voltar tudo de novo. Olha lá, ó, o tRNA faz o RNA aqui, esse RNA pula, continua fazendo o DNA, o RNA é destruído, aí temos esse PPT aqui, que faz a segunda linha, e aí nós temos, então, depois no final, as 2 fitas de DNA. Mas o mais interessante é o seguinte, nem todos os retrovírus têm 2 PPTs. Os únicos que têm 2 PPTs são os lentivírus. Retrovírus foram os primeiros vírus que foram descobertos porque ele causa o quê? Lembra de retrovírus, o que eles causam? Sarcoma de Ross, o que ele faz? Câncer. Retrovírus são os primeiros vírus que foram associados a câncer. Então o que acontece? Quando o retrovírus entra na célula, ele não consegue entrar no núcleo. Ele só consegue entrar no núcleo se a célula se divide. Quando a célula se divide, o núcleo também se abre, correto? Porque precisa, né, fazer a multiplicação do DNA. E nesse momento, o DNA do vírus se liga ao genoma da célula. Todos os retrovírus, com a exceção dos lentivírus, que é a família do HIV. Nesse caso, eles não precisam esperar que a célula se multiplique. Eles têm um tipo de elemento aqui que é um sinal para que a célula pegue essa molécula e coloque dentro do núcleo. E esse sinal é chamado de DNA flap. O que acontece é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que a partir do PPP começa a fazer a segunda linha de DNA? Como eu falei, tem 2 PPPs, então começa aqui um, aqui outro. Que com isso, essa partinha aqui, ela começa a fazer, continua fazendo e sobe em cima dessa segunda parte, formando esse tipo de molécula meio estranha. São 3 strands, 3 fitas de DNA numa região só. Sem isso aqui, o vírus não entra no núcleo. Esse aqui é um tipo de elemento que é necessário para os lentivírus poderem entrar no núcleo. Aliás, tem um cara, um francês, ele começou a fazer mutações nessa região aqui. Se você eliminar esse PPT, o vírus não se multiplica. Então, é preciso que tenha esse DNA flap aqui no meio para poder passar esse genoma inteiro aqui para dentro do núcleo. De novo, melhor dar uma olhada nisso em um filminho em 3D, mas dá para ter uma ideia de o que está acontecendo, tá? Começou com a RNA, fez o DNA um lado, fez o outro DNA, fez o DNA flap e pum, agora entra isso aí dentro do núcleo. Então vamos dar uma olhada nos bloqueios naturais. O primeiro bloqueio que tem é ApoBec. Falei para você, é uma proteína que é neutralizada pelo VIF e ela faz essa mutação de transformar um C num U. E quanto mais mutação acontece, mais esse vírus ele perde a capacidade de multiplicar, até formar uma hipermutação. Se você pega um genoma de um vírus que é hipermutado, você vai ver A em tudo quanto é lugar, A em tudo quanto é lugar. Porque se transformou o C em U, qual que é a base que combina com U? A. Correto? Então você começa a ver muito A no genoma. Eu acho que vai ter um cara que vai falar sobre hipermutação, porque... não, o Silicano não vai estar aqui. O Silicano é um cara da Hopkins também, que ele descobriu que, por exemplo, se você pegar o sangue de uma pessoa que está contaminada, está sendo tratada, etc., a grande maioria dos vírions lá dos genomas são vírus que não são replicativos, que são vírus mutados. A grande maioria deles foram mutados por hipermutação. Então, nosso corpo tem um processo muito bom de defender contra isso. E já desenvolveu isso há milhões de anos, porque o nosso corpo está cheio de retrovírus, né? O nosso genoma é feito de vários retrovírus. Então, essa já é uma molécula que foi adaptada no nosso corpo para evitar outros retrovírus de entrarem no nosso genoma. Por isso que nós temos esse ApoBec.
Aí nós temos uma série de outras proteínas que talvez, que até hoje não se foi provado, mas que talvez seja importante para a defesa contra o HIV. Então, por exemplo, isso a gente chama de sensores. São proteínas que conseguem sentir a presença de um tipo de elemento que não é normal no nosso corpo. Não é normal ter DNA dentro do citoplasma, correto? Onde que nós temos DNA? Vamos lá, gente? Núcleo, o que mais? Mitocôndria, tá? São os dois únicos lugares que tem DNA. Se você tiver DNA no citoplasma, quer dizer que a célula tem processo de apoptose. E isso, a célula acaba morrendo. Então, não é para ter DNA. Então, nós temos sensores que sentem a presença de DNA no citoplasma. Então, por exemplo, se você tiver aqui 2 pedacinhos de DNA sem capsídeo, isso aqui está exposto no citoplasma. E com isso nós temos sensores que sentem essa molécula e vai começar a produzir interferon beta, interferon alfa, para poder defender as outras células que estão ali por perto. E só para finalizar essa parte, nós temos uma proteína chamada TREX1, que é o contrário, ela ajuda o HIV porque ela começa a degradar pedaços de DNA que não estão sendo usados. Se essa degradação não acontece, essa fita fica totalmente exposta e aí nós temos então produção de interferon. Isso também é uma outra proteína que é o contrário, ela ajuda o vírus a se replicar. Se você bloquear o TREX, você bloqueia a replicação viral. Como vocês veem, tem sempre esse balanço entre a nossa célula e o vírus, essa capacidade de replicar ou de se defender contra esse vírus. Bloqueios exógenos, e aqui agora é a parte talvez mais importante para o pessoal da parte clínica, porque são aqui que estão as drogas que começaram a serem usadas para a defesa e para o controle da replicação viral. Então, nós temos inibidores da transcrição reversa. Então, nós temos 2 tipos de inibidores. E, aliás, eu tenho um problema com o nome que se usa aqui. Vamos entender como que é o mais normal, o mais comum, né? Que são os análogos de nucleotídeo. Qual que foi a primeira droga que foi usada com HIV? AZT. O AZT é um análogo de nucleotídeo. Ele parece um A, mas não é. Parece um T, né? Ele parece um T, mas não é. Por que ele não é? Porque ele tem um dideoxi. Lembra que tem aqui, ó, esse aqui, nós temos aqui um pedacinho aqui de DNA que tem um oxi aqui, tá vendo? Por que o DNA é deoxi? Porque o RNA tem um outro O aqui. O DNA, ele não tem esse O, então ele é um deoxi. O AZT é um dideoxi. Ele não tem esse O daqui, mas também não tem esse O daqui. Ele é H e H. Então, ele é terminal. O que acontece? A gente precisa desse OH aqui para se ligar a esse OH aqui do outro lado, para se formar a cadeia. Entra aqui, se liga. Entra aqui, se liga. Entra aqui, se liga. Se tiver só um H aqui e não tiver um O, parou. Essa fita não é feita mais. Não consegue continuar. Então, é um inibidor do processo de transcrição, mas não está inibindo a enzima. Dá para entender isso? A enzima pode funcionar ainda, mas não tem para onde ir, porque não está fazendo mais transcrição, não tem um jeito de continuar essa fita. Então, o processo de inibição da transcrição reversa. Então, os análogos nucleotídeos, ele inibem. É lógico que isso é uma nomenclatura, né? Uma coisa assim, em inglês a gente fala que é separar os cabelos, né? Se você falar que está inibindo a transcriptase reversa, é lógico que todo mundo vai entender. Mas se você for falar precisamente, isso não está inibindo a enzima, está inibindo o processo de replicação, o processo de transcrição. Por que eu estou fazendo essa diferença? Daqui a pouco eu vou falar. Então, nós temos aqui os análogos de nucleotídeos. Tenofovir, que é usado em quase todos os tratamentos. Luiz, acho que é o básico, né? Tenofovir, quase tudo, né? Truvada é o tenofovir junto com o 3-TC. Temos o análogo de nucleosídeos, que são muito semelhantes, mas já estão transformados em nucleosídeos, por exemplo, o AZT. E nós temos, então, os não nucleosídeos. Esses, sim, são inibidores da enzima. Porque a enzima, ela é como se fosse uma mão, não uma mão, mas uma mão, e que passa aqui a fita e ela vai fazendo, né, a outra fita. Então, nesse caso, essa molécula aqui, ela, por exemplo, nevirapina, que é muito usado para mulher grávida, infectada, para não passar para criança, você está como se fosse uma mão aqui, está vendo? Essa droga aqui, ela entra no meio e bloqueia a ligação dessa droga com os nucleotídeos. Isso sim está bloqueando a enzima. A enzima não funciona.
Dá para entender a diferença disso aqui, dessa aqui para o outro? Esse aqui, você não tem a continuação do processo, mas a enzima não está não funcional. Aqui agora a enzima não está funcional. Ela é um não nucleosídeo, mas os dois estão inibindo o processo da transcrição reversa. E nós temos aqui várias dessas drogas, a bacavir, o tenofovir, duvudina, ou então os outros que são parte da nevirapina, que são os não nucleosídeos. Nós temos agora um outro tipo de droga que bloqueia a integração, são os inibidores de integrase. Eles se ligam à integrase e faz com que esse vírus aqui, esse DNA, fique perdido ali dentro do DNA, do núcleo, e seja totalmente degradado. Esse inibidor de integrase, a primeira que foi feita foi o raltegravir, né, que até hoje é usado aí daqui, não sei, Luiz, raltegravir é usado aqui no Brasil? Raltegravir. Depois tem um que é mais potente e menos tóxico, que é o dolutegravir, que também está sendo usado muito agora nos regimes. E nós estamos testando lá nos Estados Unidos o cabotegravir, e se eu não me engano está testado aqui no Brasil também, não tem? Como se fosse para PrEP. O cabotegravir tem uma vida de 1 mês, 2 meses no corpo. Então pode ser que seja o futuro, dar uma injeção de cabotegravir a cada 2 meses e a pessoa não precisa ficar tomando uma pílula todo dia. Tá? Então são drogas muito importantes para os novos regimes de tratamento antiviral. E aqui, só para vocês lembrarem o seguinte, o nosso genoma, ele é mais de 40% pedaços de retrovirus. Então nós já temos isso no nosso corpo, que vem evoluído há milhões de anos. Então nosso corpo não é que o HIV é um vírus novinho que apareceu, que o nosso corpo não reconhece. O nosso corpo tem uma série de armas contra esse vírus, porque nós temos que proteger o nosso corpo também contra todos esses retrotransposons que ainda estão dentro da gente. É estranho saber disso, né? Mas o nosso corpo está sempre fazendo... O nosso corpo tem transcriptases reversas, que ajuda esses retrotransposons a pular de um lado para o outro para o DNA. Então, nós sempre temos integração no nosso corpo desses vírus, ou pelo menos de pedaços do DNA. Por isso, nós já estamos preparados para isso. Não tão preparados, né, porque ainda ficamos doentes, mas quem sabe no futuro, se a gente não tivesse remédio, a gente ia matar metade da população e a outra metade ia ficar protegida, porque o vírus já ia ficar lá dentro do genoma, não ia fazer mais parte, fazer nada. É lógico, né? No futuro, estou falando de milhares, milhões de anos. E aí nós temos o processo de transcrição inicial. Eu falei para vocês aqui que tem o LTR, que é onde se liga os fatores de transcrição para fazer a transcrição inicial. O mais importante fator é o NF-κB, que ele é muito encontrado em células que estão ativadas. Aqui só para vocês terem uma ideia da quantidade de fatores de transcrição que se pode ligar no LTR do vírus. Um deles, que é muito importante, o CEBP, que ele ajuda o vírus a se replicar em macrófagos, mas não em linfócitos. Mas a gente não precisa ficar falando disso, porque não vai ter muita gente falando em macrófago no curso. E não vou falar isso. E aí temos uma coisa interessante. Vocês vão ouvir falar essa palavra o tempo todo, latência, latência, latência. Como que se define latência? O que você acha que é um vírus latente? É um vírus que está fazendo o quê? O que ele não está fazendo? Qual que é a molécula que ele não está fazendo? RNA. A gente fala quando o vírus é latente, quando ele não está fazendo RNA. Ele é transcripcionalmente latente, transcripcionalmente silenciado. Então, esses vírus, quando eles entram numa célula, eles começam a fazer todos esses RNAs e tem uma hora que ele para. Se ele para, ele entra em latência. Mas até hoje não se sabe se esse parar dele é porque ele que está controlando ou é a célula que está controlando. Nós temos vírus que são latentes totalmente. Por exemplo, herpes. Herpes tem proteínas que ajudam ele a ficar latente dentro da célula. E tem proteínas que ajudam ele a sair da latência. O HIV nós não temos isso. A teoria é que algumas células elas entram em latência. E enquanto as células estão entrando em latência, o vírus também entra em latência, junto com a célula. Então, vocês tiveram já imunologia hoje de manhã com Esper? Então, nós temos, né, o CD4, linfócitos Z4, que são linfócitos de memória, aquela história toda. Eles são totalmente ativados, né? Ou melhor, os de memória não estão ativados, né? Eles estão quietinhos lá esperando chegar o antígeno para eles conseguirem proliferar. Uma vez que eles começam a proliferar, eles estão ativados. E ali é o momento que o vírus consegue entrar neles. Mas se aquela célula que está com o vírus voltar a ficar de memória de novo, quietinha, o vírus entra em latência. E aí ele fica no teu corpo por anos e anos e anos, você toma o remédio, está bem, parou de tomar o remédio, o vírus volta porque ele sai da latência.
Tá? Então, a gente não pode falar que o vírus entra em latência porque ele controla a latência. Quem controla a latência é a célula. E só para vocês lembrarem bem da parte de transcrição, vocês lembram que nós temos aqui o DNA, ele faz um pré-RNA, né, com exons e introns, e nós temos um sistema inteiro chamado de esplaciosoma, que corta esses introns, tira os introns, junta os exons, e aí nós temos aqui os exons fazendo o nosso mRNA que vai para o ribosoma. Então, esse processo aqui de spliceosoma é muito importante para o nosso vírus aqui, porque o HIV, ele não tem só um RNA, ele tem um RNA que a gente chama de full genome, lembra que eu falei para vocês de full genome, que é esse aqui, ó, inteirinho. Está aqui, ó, inteirinho. Mas, quando ele é feito, esse genoma aqui, ele também começa a sofrer splicing. E com isso ele vai perdendo algumas partes para fazer as outras proteínas. Se você não fizer splice, isso nunca vai ter VIF. Se não fizer 2 splices aqui, ó, você não vai fazer TET nem HEV. Então, o que acontece? Esse vírus, primeiro, ele faz o pré-RNA, o spliceosomo começa a cortar essa molécula e faz TAT e HEV. Isso é feito muito devagarmente. Uma vez que o TAT e o HEV é feito, esse TAT e HEV eles saem do núcleo, né, o RNA, faz-se a proteína e volta para o núcleo. Na hora que ele volta para o núcleo, que aí sim começa a fazer os outros splices. É um processo que é mais complicado, que até hoje a gente não entende muito bem por que está acontecendo, que tem vários grupos estudando por que tem hora que faz esse splice, tem hora que faz esse splice. Mas por que é importante isso aqui? Porque o TET, ele se liga no comecinho aqui do RNA e o HEV se liga em outra parte aqui do RNA. Sem esse TET se ligando aqui, ou o HEV se ligando aqui, aquela molécula grande ali que eu falei para vocês, o full genome, não é feito. O TET, ele se liga num complexo aqui no comecinho do RNA, chamado TAR, e forma esse complexo inteiro, e ajuda a fazer essa molécula correr aqui. Então, se antes aqui estava sendo bem devagarzinho, fazendo bem devagar, 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 aí tem tempo para o spliceosoma vir aqui, cortar e fazer tudo isso, uma vez que o TET voltou lá para dentro, ele se liga aqui no comecinho do RNA e é processado muito mais rapidamente. E com isso, ele é processado, tem essa partinha aqui do genoma que se liga ao HEV, e o HEV se liga a essa partinha e consegue tirar esse genoma para fora. Se não tiver essa partinha aqui, se você mutar essa partinha, o full genome ele fica lá dentro do núcleo o tempo todo e não sai. É preciso que o HEV venha e carregue o full genoma lá para fora, senão só fica só essas partes spliceadas, o vírus não vai para frente. Vocês verem que todas essas moléculas, elas são necessárias para o vírus se replicar. Se você tirar uma, ou uma partezinha, se você mutar só essa partezinha aqui, o vírus já não continua. Uma vez que fez o TET, o HEV voltou, começou a fazer o genoma, o full genoma, então nós temos a produção das proteínas estruturais. As 2 poliproteínas mais importantes, a GAG, que é a GAG-POL, está aqui do lado, e depois a ANV. Uma vez que essas proteínas estruturais são feitas, elas migram para a membrana, para uma região específica da membrana, que vocês já ouviram falar, talvez, das suas aulas de biologia, que é as balsas lipídicas. Essas balsas lipídicas é onde nós temos uma concentração das proteínas do vírus, inclusive das spikes, está vendo aqui? Vem aqui o RNA é feito, vem todo o RNA junto com as moléculas do capsídeo, e aí nós temos então o brotamento, como se fosse um dedinho saindo na luva, e forma-se aqui a molécula que ainda não está madura. Tá? Então, temos o brotamento. Mas vamos dar uma olhada aqui. Ó, aqui nós temos a migração aqui da molécula, aí sai a molécula, sai todos os capsídeos, aqui nós temos os envelopes, né, as proteínas de envelope, sai, e aí o vírus é liberado. E aqui dá para ver, olha, que bonitinho. Está vendo aqui a molécula saindo, o vírus saindo de azulzinho aqui, ó, aqui saindo, até ele totalmente desprendido e sai. Mas, como eu falei, ele sai não maduro. Para que tenha a infectividade, ele tem que ter aquela protease lá dentro, cortando todas essas moléculas precursoras e formando o vírus maduro. Por isso, então, nós temos bloqueios naturais e bloqueios artificiais também. Bloqueios naturais, nós temos uma proteína chamada pederina. Tem um nome disso em português já, Camila? Não?
Tether, em inglês, significa amarrar. Sabe quando você tem um cavalo, você vai amarrar o cavalo no poste? É to tether o cavalo no poste. Então, o tetheriana, o que ela faz? Ela segura o vírus e não deixa o vírus sair. Ela segura o vírus ali na membrana. E não faz isso só com o HIV, faz isso com ebola, faz isso com influenza. Tem uma molécula que a gente usa no nosso corpo para impedir que o vírus saia e comece a infectar outras células. Mas acontece que o vírus tem uma outra proteína chamada VPU que ajuda a bloquear a tetheriana. Lembra que eu falei para vocês? A gente inventa uma coisa para evitar o vírus inventa uma coisa para poder sair, e é o VPU. Com o VPU ele consegue bloquear a tetheriana e o vírus é liberado. Sem o VPU, o vírus fica grudado ali e é degradado depois dentro de um endosoma. E nós temos, então, uma das mais importantes drogas, que a gente não usa muito porque os inibidores de proteases têm muito efeito tóxico. Mas eles foram a revolução do coquetel. Porque naquele tempo a gente só tinha análogos de nucleotídeos ou inibidores de RT. E quando inventaram os inibidores de protease, foi aí que formou o coquetel de verdade, que tem 2 sítios agora de atuação. Hoje a gente prefere usar os inibidores de RT com integrases, inibidor de integrase. Mas o que os inibidores de protease fazem? Eles inibem a maturação da partícula viral, eles se ligam à protease e não deixam a protease agir. E aqui nós temos vários dessas moléculas, que agora, ainda tem coquetel que usa protease, inibidor de protease, aqui no Brasil? Não é a primeira escolha. Se a gente tem algum vírus que já está resistente à primeira escolha, aí coloca a protease. Mas antigamente era uma das primeiras escolhas e não é mais. Tá? De novo, ele não está evitando o vírus dentro da célula. Ele bloqueia quando o vírus já está maduro. Quando ele está saído da célula, quando já saiu da célula. E, de novo, olha aqui, o inibidor de capsídio, aquela droga que eu falei para vocês, da Gilead. Ele também inibe essa maturação do vírus, porque se liga ao capsídio e não deixa a formação do capsídio total e maturação. Por isso que estão achando que essa droga vai ser muito importante, porque ela consegue bloquear 2 partes da relação, correto? No começo, na hora de grudar, e agora na hora do vírus sair da membrana. Então, vamos fazer uma revisão aqui. O vírus ligou no CD4, CXR4 e CXR5 pelo GP120 e GP41. O GP41 se liga aqui na membrana e se funde, libera o capsídeo faz poros, entra no nucleotídeo, quando tem nucleotídeo, entra os nucleotídeos, começa a fazer a transcrição reversa, de RNA se transforma em 2 fitas de DNA, migra para dentro do núcleo por causa do DNA flap que está aqui dentro, ele entra, se gruda aqui, entra no genoma da célula, faz o TET-REV, os splices aqui primeiro, eles saem, faz a proteína, eles voltam para cá, o TAT ajuda a fazer mais RNA, o REV pega aqueles RNAs e leva para fora, esses RNAs saem e podem ou virar proteína, aqui da transcrição do full genoma, ou então esse RNA vai lá para cima, migra junto com essas proteínas, vai lá para a membrana, para as balsas lipídicas. Nesse momento aqui, nós já temos os spikes sendo formados ali na membrana, o capsídeo começa a ser formado aqui dentro, sai o vírus, a encapsidação e o brotamento, ainda não maduro, com a protease começa a quebrar aqui essas moléculas, nós temos a maturação do vírus, está pronto para infectar a próxima célula. Não é tão difícil assim, é? É cheio de detalhe, mas não é tão difícil de entender. Tá? E aí nós temos, então, todas aquelas drogas que podem bloquear aqui, bloquear aqui, bloquear aqui, bloquear aqui, ou bloquear aqui em cima. E são essas drogas que o pessoal usa para remédio, como tratamento, ou para proteção. O Truvada nada mais é do que uma droga que bloqueia essa parte aqui. Então a pessoa pode até ser infectada, mas o vírus não passa para frente. Correto? Perguntas? Logo no começo da apresentação, você falou dos complexos de proteínas que tem dentro do capsídeo viral e tudo mais. Uhum. E ali você falou que existem algumas proteínas que podem alterar a estrutura dos nucleotídeos da célula. A estrutura dos nucleotídeos ou o nucleotídeo mesmo? A estrutura dos nucleotídeos.
Não, talvez eu tenha falado errado, então. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, lembra aquela ApoBec? Na formação da fita de DNA, se a ApoBec está ali presente, ela é uma enzima que transforma toda a citosina, ela muda a citosina para transformar no uracil. Então, ela muda a estrutura do nucleotídeo, mas no fundo o que ela está fazendo, não é que ela tira o nucleotídeo e coloca outro, mas ela só tira o metil aqui do C, e uma vez que você tira esse metil, ele vira um U. Então, agora, em vez de ser ACC, GCC, você vai ter AUU, GUU. Então, quando o DNA for virar, quando começar a passar para o DNA, em vez desses Cs que estavam aqui virar G, agora nós temos os Us que vão virar o quê? A. E aí que nós temos a hipermutação. Essa é a parte que eu estava querendo dizer. A minha pergunta é com relação àquela parte que você falou do estado de latência. Que seria, então, que a célula entraria em um estado de latência e, consequentemente, o vírus que está dentro também. Mas a gente sabe que a célula ela meio que não entra num estado de latência, porque constantemente a gente está em vigilância, enfim. A célula sempre vai estar trabalhando. Como que é meio que o gatilho para isso? É uma muito boa pergunta, muito boa pergunta. Eu vou falar duas coisas para vocês. A primeira coisa é a seguinte, você tem razão, a célula nunca está totalmente em latência, ela vai estar morta, né? É lógico. O vírus, quando ele se integra no genoma, ele não se integra numa parte especial do genoma. Se bem que agora o pessoal já está reparando que existem algumas partes do genoma que são preferenciais, mas não quer dizer que é mandatório, né? Não é obrigatório para ter naquela parte. Se o vírus entra num gene que está sendo feito o tempo todo, com certeza aquele gene vai fazer partícula viral e essa célula, mesmo se ela estiver quietinha, mas ela está fazendo aquele gene específico, porque a cromatina vai abrir, etc. Então vai ter formação viral, né? Vai ter formação viral mesmo se a célula estiver quieta. Com isso, o vírus vai sair, fazer mais moléculas, etc., e acaba matando a célula. Ou a célula vai ser reconhecida pelo sistema imune e vai matar. Tá? Mas a outra coisa que acontece é o seguinte, mesmo nessas células que tem um pouquinho de formação do vírus, existe uma coisa que a gente chama de noise, barulho. Não é que é 0 ou 100%, né? Aquela formação do TAT, por exemplo. Tem um cara chamado Lior Weinberger, que está estudando exatamente isso. A célula latente ela deve fazer um pouquinho de TAT, depois para, depois vai um pouquinho, depois para, depois um pouquinho, depois para, até que tenha algum tipo de gatilho que passe esse limiar de ação, e aí sim começa a produção do 8-RNA. O que é esse gatilho, a gente não sabe ainda. Por exemplo, se você está HIV por 10 anos, 12 anos, 20 anos, tomando a droga, aí você para, em uma semana o vírus volta. Então, com certeza, deve ter tido algum gatilho ali que puxou aquela célula para fora. Será que foi aquela célula estava reconhecendo, por exemplo, uma gripe, por exemplo, e agora reconheceu o antígeno e ativou? Ou será que ela passou por algum tipo de linfonodo ali, recebeu um outro tipo de citocina, ativou? A gente não sabe. O que a gente sabe é que existem algumas drogas chamadas reversoras de latência, LRA, agentes de reversão de latência. São drogas que ativam aquele NF-κB, por exemplo, ou são drogas que abrem a cromatina. Vocês vão ver isso porque a gente vai ter aula de cura. E tem um processo chamado kick and kill. A ideia é o seguinte, o que é kick? É dar um chute. E kill, matar. Então, a ideia é você usar uma droga que dá um chute na célula, faz a célula se liberar o vírus, correto? Aí a célula começa a produzir um bolão de vírus, o sistema imune vem, reconhece aquela célula e mata aquela célula. Agora, isso aí é uma droga que a gente está dando. In vitro funciona bonito. In vitro funciona. Você pega uma droga, você pega PBMC de paciente, por exemplo, coloca numa plaquinha, coloca PMA, que é um desses agentes, ou o que mais? Sarra, uma série desses agentes, Ingenol, que foi aqui do Brasil, pum, esses vírus acordam. O negócio é fazer isso acontecer dentro da pessoa, que a gente até hoje não conseguiu fazer isso efetivamente. Agora, isso é artificial, correto? Então, é um processo que você consegue fazer a célula ficar ativada. Naturalmente, até hoje a gente não sabe exatamente o que faz essas células acordarem ou não acordarem. Pode até ser que seja só o processo estocástico, né? Fazer isso, fazer isso, fazer isso. De uma hora para outra, aquela célula passa por um processo perto de uma citocina, fez um pouquinho mais e pronto, começou a fazer o vírus. Mas até hoje não existe nenhuma explicação total para isso. Pergunta muito boa. Boa tarde. Parabéns pela palestra, foi muito boa. Eu tenho uma dúvida com relação a possíveis efeitos colaterais de medicamentos que pertencem à classe dos
inibidores de transcriptase do tipo nucleosídeo. Eles inibem o processo de transcrição do material genético do vírus. Mas eles também podem causar alterações na transcrição do DNA nuclear ou mitocondrial, e isso talvez ser algum dos Muito boa mecanismos pergunta também. pelo qual ele causa efeitos colaterais dos tipos que a gente conhece. Então, é muito boa pergunta também. Essas drogas, quando elas forem inventadas, elas são sempre estudadas para ver se elas são preferencialmente usadas pela enzima do vírus. Então, não é que ela vai ser usada por todas as possíveis polimerases. As polimerases elas têm suas preferências também. E essas drogas elas são preferenciais para a enzima do vírus. Por exemplo, a ciclovir não é para herpes? A ciclovir é a mesma coisa. A ciclovir é um nucleotídeo, né, um alarme de nucleotídeo, que faz com que o herpes pare de se replicar. Mas ela tem uma afinidade muito maior pela polimerase do herpes do que pela polimerase do ser humano. E quanto mais essa afinidade aumenta, menor o efeito colateral. Então, por exemplo, pensa bem no AZT. Qual eram os grandes problemas que a gente tinha com o AZT? A primeira coisa, você tinha que dar em grande quantidade. Né? Você tinha que dar uma grande quantidade de AZT, a gente não sabia qual era a dose que podia usar. Agora, fala para mim algumas desses efeitos colaterais do AZT naquele tempo. Um dos maiores é a anemia. Exatamente pelo processo de alteração do processo de formação de moléculas, nesse caso de células vermelhas. Ou então diarreia, porque o intestino está sempre, né, se refazendo e você vai ter umas mutações, aquelas mutações vão fazer as células morrer. Então, realmente, você tem razão. Muitas dessas drogas têm uma afinidade que pode competir com enzimas humanas. Mas quanto mais afim é aquela droga para a enzima do vírus, aí vai ser melhor. Por isso que quando a gente faz esse coquetel, você coloca várias drogas em pequenas quantidades para que não haja competição ou ligamento com as enzimas humanas. Faz sentido? Ok. Lúcio, aqui, ó. Me chamo Yuri, sou de Manaus, desenvolvo trabalho também com HIV. E eu fiquei com uma curiosidade a respeito das mutações de resistência em medicamentos das classes dos nucleotídeos, porque você explicou aqui brilhantemente a questão de os dois tipos, a diferença dos dois tipos. A gente vai ter uma mudança conformacional, por exemplo, uma mudança conformacional, por exemplo, na proteína, né, na transcriptase reversa, mas o outro a gente não tem. Então, é uma ligação direta com bases, né? Isso. Então, como é que funcionaria a questão de uma mutação de resistência se a enzima não está sofrendo essa mudança? Eu não vou responder para você. Meu Deus. Não vou, porque vai ter uma pessoa aqui que vai dar uma aula só sobre tratamento depois de mim, não é, Luiz? E o Luiz vai falar exatamente sobre essas mutações também. Aí você pergunta para ele, que aí ele vai responder para você, né, Luiz? Beleza, Luiz. E se não responder bem, você vem depois eu respondo melhor, tá bom? Pode deixar. Tá bom? Tá, João, vamos para o café então e a gente volta depois para a aula do Luiz. Mas pega ele depois, então, e pergunta, tá bom?